Estamos pensando uma palavra para a igreja nessa noite, diante das suas necessidades, que o pastor deve observar, deve entender as aventuras da vida da igreja e trazer sempre uma palavra para a sua edificação, para consolação e até para exortação. Afinal de contas, a palavra profética, a palavra do Senhor, é para consolar, edificar e exortar. Há na igreja que não tem o ministério profético através da palavra em evidência. Porque a palavra do Senhor diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Com profecias de que exortar, edificar e consolar, a gente encontra grande dificuldade na vida do povo de Deus. Imagine se a palavra fosse silenciada e a gente só viver de cântico, de celebração, etc, etc. Então, nesta noite, eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que o Senhor, graciosamente, nos abençoe na exposição de Sua palavra e você possa ser contemplado esta noite com a palavra para o seu coração. Eu queria falar, irmãos, sobre o perfil de um servo que agrada a Deus. Diga comigo. O perfil de um servo que agrada a Deus. Então, uma parábola que o Senhor Jesus Cristo proferiu por ocasião do seu sermão escatológico. E esta parábola tem a finalidade de exortar a igreja a ser vigilante e diligente, se preparar, ser vigilante, preparada, e diligente, quer dizer, trabalhar, servir ao Senhor conforme deve ser assim a atitude da igreja de nosso Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que receberam 2 talentos, dois granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o Senhor, seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, do pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que não ceipas onde não semeias, e recebas onde não semeias, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, esconder na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, recebeste o que fora o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá o que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, ao que não tiver, até o
que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus tenha piedade de nós e nos ajude em nome de Jesus. Em Mateus 25, 14 a 30. Feche os olhos, faça oração. Peça que nesta noite Deus graciosamente fale e ministre ao seu coração em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, diante da tua presença. Pedimos uma bênção especial para esta parte do culto, ser servida a falar ao nosso coração através da tua palavra. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, que a voz que poderosa e cheia de majestade. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por ocasião do sermão escatológico que Jesus proferiu na sua última semana, quando esteve conosco aqui na face da terra, ele ministrou ao coração dos seus discípulos e dos ouvintes através de 4 parábolas. A parábola da figueira, que se encontra em Mateus 24, 32 a 35. A parábola dos 2 servos, Mateus 24, 45 a 51. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, e a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, foi o que eu li para os irmãos nesta noite. Em todas essas parábolas, a mensagem é vigilância, preparo e diligência. Vigilância, preparo e diligência. Eu queria, nesta noite, falar sobre o perfil de um servo, já que aqui nós encontramos na Bíblia, nessa parábola, identificado 3 servos que receberam os dons de Deus de acordo com a sua capacidade. A um, diz a Bíblia, o Senhor, aquele homem entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E comparando esta parábola com a parábola das minas, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, tem uma expressão lá que eu achei muito interessante e poderíamos incluir aqui nesta parábola: negociai até que eu venha. Então a ordem do Senhor era para que aqueles talentos que foram distribuídos de acordo com a capacidade daqueles 3 servos fossem trabalhados, fossem desenvolvidos. Quando o Senhor voltasse daquela longa viagem, encontrasse alguma coisa de positivo com aqueles dons, aqueles talentos que ele deu àquelas pessoas. Você vai observar aqui nesse texto que quando o Senhor retorna da viagem, chama a responsabilidade dos 3 servos, o primeiro e o segundo, a apresentar algo positivo diante do seu Senhor. E diz a Bíblia, negligente, essa é a grande verdade, não quis se envolver com a obra, com o ministério, não quis negociar com aquele talento, desprezou aquele que apenas escondeu, guardou para que ninguém tirasse, para que quando o Senhor voltasse da viagem, entregasse aquilo que era do Senhor. Os 2 primeiros foram elogiados. O Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito que colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E este servo que recebeu de Deus, ou melhor, daquele homem que representava Deus certamente, o Senhor Jesus Cristo, aquele talento o enterrou e não desenvolveu. E ele foi duramente repreendido, e o texto sagrado diz que o Senhor o disciplinou de uma maneira tremenda, porque o Senhor disse que ele seria, ele o chamou de servo inútil. Espero que nessa noite esta palavra não caia na cabeça de ninguém. O Senhor esteja identificando aqui os irmãos, muitos queridos que se encontram aqui nesta casa como servo inútil, que não está fazendo nada, que não está servindo, que está servindo com má vontade, que não está preocupado com o reino de Deus e sim consigo, com a sua família e com os seus negócios. Porque, irmãos, um dia nós iremos comparecer diante do Senhor nosso Deus, para dar conta dos bens e dos talentos que Deus nos deu, para a glória dele, para a bênção daqueles que nos servem. Ninguém se iluda
dos que se encontram aqui nessa noite e recebem esta palavra de Deus como advertência, como exortação. Ninguém se iluda, porque todos nós iremos comparecer diante de Deus para prestar conta dos dons e os talentos que Deus nos deu. Não há como escapar desta prestação de contas. Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu habilidade, Deus lhe deu recursos, Deus lhe deu talentos, e muitos aqui têm enterrado esses talentos e não têm desenvolvido, não têm negociado, não têm granjeado, não têm nada para apresentar ao Senhor, se o Senhor viesse hoje. Meus irmãos, é hora da gente refletir, porque certamente não é este o perfil de um servo que agrada a Deus. Tem muita gente aqui nessa noite, nessa igreja, aqui neste culto, que não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. Vive só para si, para a sua família, para o seu negócio, e está desprezando os dons e os talentos que Deus lhe deu para desenvolvê-lo na obra do Senhor, na casa do Senhor, para a glória de Deus. E isso será cobrado um dia de nós, irmão. Ninguém se iluda com isso. Ninguém pense que Deus não está levando a sério o compromisso que nós temos como servo diante dele. Ninguém pense que Deus não está interessado com a igreja, que a igreja é apenas um detalhe na vida do povo de Deus. Não, meus irmãos, nós somos servos de Deus. Amém? Porque é um servo. O servo é uma pessoa que vive sob o controle de outra pessoa ou de algo. Quem controla a sua vida? Você mesmo? Está em maus lençóis. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem controla a sua vida é o diabo. Misericórdia. Espero que ninguém aqui nessa noite esteja sendo controlado pelo diabo, porque se for uma tragédia para si, para a família, para a igreja, para onde ele botar as mãos e os pés. Quem está lhe controlando? É Jesus, glória a Deus. É Jesus que controla a sua vida, as suas ações, as suas atitudes, os seus posicionamentos. É o Senhor Jesus Cristo, então você pode dizer: eu sou de fato um servo do Senhor. Porque um servo é uma pessoa que precisa do controle de alguém. Ninguém, irmãos, nós seres humanos, não estamos fora dessa questão. Eu não posso dizer: eu sou livre. Que conversa, quem foi que disse isso? Você é escravo, você é um servo. O problema é saber de quem. O problema é saber de quem. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o ser humano, por natureza, é servo do pecado. Vou repetir: o ser humano, quando nasce, já nasce como servo do pecado. A palavra de Deus aqui clara: todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O homem pode ser servo do pecado, servo desse Deus, servo de Deus ou servo do diabo. A opção é sua. Mas eu queria lhe dar uma notícia muito boa nessa noite, que Jesus morreu para libertar da escravidão do pecado. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas que conseguiram, pela graça de Deus, crer na mensagem do Evangelho, essas pessoas foram libertadas do pecado e transformadas em filhos de Deus, em servos de Deus. Eu espero que você tenha experimentado esta graça na sua vida. Porque o fato de você ser membro da igreja, congregado, não lhe dá esta graça. É a experiência do Evangelho de Jesus Cristo.
Isso irmãos, é algo que vem de Deus, que enche o nosso coração, transforma a nossa natureza, a nossa vida, inclina o nosso coração para o reino de Deus, para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e nos comprou. Você que era escravo do pecado, você foi resgatado. O preço foi pago. Jesus pagou com o seu sangue o preço da sua libertação. Amém? Jesus pagou o preço da sua libertação. Se é que você creu de fato em Jesus Cristo. Se você creu em Jesus Cristo, você foi liberto. Você agora está gozando a liberdade do Filho de Deus, diz a palavra do Senhor. Paulo disse que fostes comprados por bom preço, que foi o preço do sangue de Jesus. Ele arrancou você do domínio das trevas do pecado e transportou você para o reino da luz. E você foi constituído servo de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 18 e verso 22. E você vai encontrar, meu querido, aí nesse texto, esta grande e gloriosa declaração. A promessa do Senhor, ele diz assim a palavra de Deus: que libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Verso 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Então, se de fato você nasceu de novo, se de fato você é crente em Jesus Cristo, você está liberto do pecado, mas agora está sob o olho do governo. Mas pastor, sair da escravidão para outra? Não, irmão. Você saiu da escravidão que levaria você à destruição eterna para a liberdade do Filho de Deus. Porque ninguém vem dizer aqui nessa noite que o jugo de Jesus é pesado, que os seus mandamentos são pesados, que as suas orientações para a nossa vida são pesadas. Não, irmãos. Ele disse: o meu fardo é leve, amém? O meu jugo é suave. Então, quem de fato é crente tem prazer de proclamar, de anunciar, de dizer que é um servo de Deus. Ele manda mensagem. Éramos servos do pecado por natureza. Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Nós cremos nesta mensagem, como libertos, transportados para o reino da luz e constituídos servos de Deus. Alguém já disse que servo que não serve, não serve. Servo que não serve, não serve. Os servos de Deus, irmãos, têm um perfil que eles identificam. Eu queria nessa noite falar sobre ele devagarinho, para que você pudesse entender sobre o assunto. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é Senhor. Amém? E todos nós somos os seus servos. Então, na casa do Senhor, na igreja, só tem um Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é verdade, irmãos? A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, tem duas expressões que falam sobre Deus como Senhor. A primeira é Adonai. Adonai significa Senhor. Aquele que tem autoridade sobre o seu povo para recompensar e castigar. A outra palavra no Velho Testamento fala de Deus como Senhor é Yahvé, ou Javé, ou Jeová.
Este nome é o nome sacrossanto de Deus. E os judeus tinham muito cuidado em pronunciá-lo. Os escribas, quando faziam transcrição da lei mosaica, quando eles chegavam nesse nome, Javé, ou Jeová, portuguesado, eles paravam, eles trocavam de caneta, a pena era uma pena de ouro, se lavavam cerimonialmente para grafar o grande e glorioso nome de Javé, de Jeová, que é o grande Senhor, que é Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus, da nova dispensação. No Novo Testamento, não, duas palavras tratam dessa questão. Primeiro é Curios, ou Kyrios, que significa Senhor, Mestre, dono, amo, proprietário. E outra, Despostes, que significa Mestre, Senhor, aquele que possui autoridade suprema. Então não resta dúvida que Jesus Cristo é Senhor do universo, da igreja. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo começa a falar sobre a humilhação de Cristo, e quando termina, começa a falar sobre a sua exaltação. Ele diz assim, irmãos: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Estou lhe apresentando nesta noite aquele que tem direito de controlar a sua vida. O pecado não é para controlar a vida de um servo de Deus, não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E você tem que se posicionar como servo de Deus, servo de orelha furada. Falando um pouquinho sobre isso. No Antigo Testamento, as pessoas servas eram compradas, trocadas, conquistadas às vezes em guerra, e aqueles servos começavam a servir aos seus proprietários. Mas a lei previa que em certo tempo os escravos deveriam ser libertados. Mas diz a Bíblia que aquele servo que gostasse do seu senhor, ele declarava que não queria abandonar o seu mesmo tempo na liberdade. Então o Senhor levava perante os anciãos da cidade, furava a orelha do servo, e aí iria servi-lo enquanto vivesse aqui na face da terra. Você não serve de orelha furada? Diga amém. Amém. Porque, irmão, nós somos comprados por Jesus Cristo, que é o grande Senhor da igreja, o Senhor do universo. A palavra desse Deus ele exaltou soberanamente, lhe deu o nome de Jesus. Jesus é o nome sagrado. É o nome que está acima de todo outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre nos joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a grande questão é saber se você reconhece esse senhorio de Cristo na sua vida. E se você reconhecer, você terá um perfil adequado. O servo de Deus não vive de qualquer jeito, não. Aquela pessoa que voluntariamente se submeteu-se ao senhorio de Cristo, foi a sua orelha furada, espiritualmente falando, né, irmão? É o brinquinho que a mulher bota não, né? Lá aqui é espiritualmente falando. Ele está com a orelha furada, quer dizer, está agora um pacto, uma aliança para servir para sempre ao Senhor. Você não pode ver de qualquer jeito. Eu estou muito preocupado com a igreja, porque eu estou vendo uma geração de crente completamente descompromissada com as coisas de Deus. Isso faz o meu coração sangrar como pastor. Eu não sei o que faz.
a não ser orar pelos irmãos e pregar a palavra de Deus. Às vezes eu digo, vou parar com tudo, derrubar o pau da bandeira, como se diz, mas eu ouço a voz do Senhor dizendo: tu és o servo, tu tem que ser fiel, tem que cuidar do meu rebanho. E ouça quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque irmão, chegou a hora da igreja se posicionar como servo de Deus. Você está vivendo para si, só pensa nos seus interesses. Você não está levando a sério o senhorio de Cristo. Você está desprezando o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Não se interessa, não contribui, não chega junto, é um mero assistente. Você não está sendo caracterizado como servo de Deus. É preciso refletir, irmãos. Porque Jesus não vai abrir mão do seu direito sobre nós. Ele comprou, irmão. Você é uma propriedade dele. Você não se pertence mais a você mesmo. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos propriedade do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Você não pode fazer o que você quer. Quantas vezes eu quis fazer o que eu queria? Não posso, porque eu sou servo de Deus. Quem controla a minha vida é o Senhor. Quem controla a vida do crente é o Senhor. E quem submete à vontade do seu Senhor. Servo que serve, servo que agrada a Deus é aquele, irmãos, que obedece à voz do seu Senhor. Quando no monte da transfiguração, a palavra do Senhor nos revela que desceu uma nuvem e encobriu Jesus e Pedro, Tiago e João com a sua sombra, diz a palavra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lá naquele episódio, lá na casa, lá na Caná da Galileia, naquele casamento, quando Maria trouxe a informação para Jesus e disse o seguinte: ele não tem mais vinho. O Senhor disse até uma palavra aparentemente grosseira: mulher, o que eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Mas o coração de Jesus é muito bondoso, ele não estava censurando a sua mãe. Ele queria ver a reação dela. Ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Que é um milagre na sua vida, meu irmão. Faça tudo quanto Jesus disser. O quanto Jesus já disse em sua palavra. Porque um servo que agrada a Deus é aquele servo que obedece. Quem quer ter um empregado que não obedece na sua casa? Me diga. Tem um empresário aqui que quer ter um empregado desobediente e relapso. Eu duvido que tenha alguém aqui. Eu trabalhei no Embratel durante 20 anos, irmãos. Eu fui gerente da área comercial, da área administrativa e financeira, 2 áreas. E pense como é bem trabalhar com um empregado que não obedece. Dá vontade de você demiti-lo sumariamente. Você é servo de Deus, irmão. Você não vai ser demitido. Glória a Deus por isso. Mas Deus não dá para conviver com um servo desobediente. Não dá, meus irmãos. Não dá. Porque se você é servo, você vai procurar obedecer a voz do seu Senhor. Amém? A sua palavra. Mas, pastor, Jesus vai falar, gritar do céu para mim? Não, ele já gritou do céu para você. O grito dele já foi registrado. Já está aqui, estão aqui os mandamentos do Senhor, irmãos. Não há mistério, não vai haver nova revelação, porque já tudo foi revelado por Deus. Glória a Deus. Resta você ouvir a voz do Senhor que está revelada aqui na sua palavra. Amém.
Porque um servo que se preza, que agrada a Deus, é aquele que obedece à voz de Deus. Porque me chamais Senhor, Senhor, disse Jesus, e não fazer o que os humanos. Como é que você tem a coragem de abrir Senhor, invocar o Senhor, louvar o Senhor e invocar o nome do Senhor, se você não tem um coração disposto para obedecer a voz do seu Senhor? Irmão, isso é coisa séria, irmãos. Mas sério que você possa imaginar nessa noite, aqui na presença do Senhor. Mas deixa eu ir mais adiante um pouquinho. Nós já vimos que um servo que agrada a Deus, reconhece o Senhor em Cristo, né? Segunda coisa, obedece à voz de Cristo, amém? E dedica a sua vida ao serviço de Cristo. Você está servindo a Deus? Você colocou os seus talentos para servir a Deus através da igreja, porque se você pensa em servir a Deus fora da igreja, isso não é serviço a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e protegidos através da igreja. A igreja é um instrumento de Deus aqui neste mundo para nós servirmos a Deus e através dele alcançarmos outras vidas e promovendo a sua edificação, o seu crescimento espiritual. Hoje quem estava aqui na escola dominical estudou a lição sobre a igreja emergente. Nome bonito, né? Sofisticado, um nome que até nos atrai, mas vai penetrar na doutrina, nesse tipo de igreja que não tem compromisso nenhum, crente que não tem compromisso com a igreja local, está se pregando, vive de shows, vive de encontros, vive disso, daquilo. Irmão, isso é servir a Deus. Serviço a Deus, uma dedicação, porque servir a Deus com fidelidade, observe que aquele servo da parábola, foi chamado de servos, bom está, servo bom e fiel. Fidelidade é lealdade. Se você é leal a Jesus, fidelidade é lealdade, irmão, é sinônimo. A palavra de Deus diz lá nos Provérbios 20, verso 28, verso 20, seguinte: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Ser fiel até a morte, o leal até a morte, a Cristo, a igreja, e dar-te a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. Fidelidade, compromisso, seriedade, isso é coisa séria, irmãos. Quantos crentes estão nem aí, não estão nem preocupados? A igreja reunida, buscando, clamando, crente. Fidelidade, bom-estar, servo bom e fiel, é uma das características do perfil de uma vida dedicada ao Senhor. Servindo com prazer, meu Pai do céu, misericórdia. Servindo com prazer no coração, com alegria, independente de circunstâncias. Porque tem gente que está servindo a Deus quando as coisas são favoráveis. Quando as coisas começam a ficarem difíceis, aí lá no serviço. É aquela pessoa que lança a mão no horário, olha para trás e o Senhor diz: não é apto para o reino dos céus. Serviço a Deus é prioridade, irmãos. Vou repetir: o serviço a Deus é prioridade. E tem que ser feito com prazer, com alegria no coração. Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra de Deus. O salmista disse: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa louvarei ao Deus, Deus meu. Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos. E tem gente que serve a Deus com má vontade.
É como se cumprisse uma tarefa para deixar lá e correr logo e abandonar o trabalho do Senhor. Você é um servo de Deus. Você não está me servindo, não, meu irmão. Não quero servir de ninguém, não. Não sou seu Senhor, não. Pastor não é Senhor da igreja, não. Está servindo a Jesus. Tem gente que, como tem um conhecimento, a primeira coisa que faz é penalizar o trabalho do Senhor. Vou cantar mais na Ebenezer porque estou com raiva de Deus. Não gosto da maneira de Adriana ir lá no conjunto. Você nunca, eu acho que nunca entrou no seu coração essa concepção de servo. A palavra Cristo, o Senhor, sempre. Você não está servindo a ninguém, você é Cristo. Independe de circunstâncias, seja lá. Às vezes o coração do pastor chega sangrando, ele escrafuchado, como diz o pastor Geraldo, magoado, mas tem que servir a Deus, com a alegria do coração, porque está servindo a Deus. Tem gente que boicota. Não pensou que isso passa a unidade de Deus. É falta de temor. O indivíduo começa a boicotar o ministério, o trabalho, porque ele não gosta de atitude ou de algo de Deus. Não faça isso não, irmão. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Você não é servo do departamento, não é servo do pastor, não é servo do tesoureiro, não é servo do ministério. Você é servo de Deus. A Cristo o Senhor servir e tem que servir com alegria, viu? Imagine você com uma pessoa que lhe serve com cara feia, com todo enjoado, todo envergonhado com o mundo. Vai! Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com canto. Glória a Deus! E terminar com fervor. Oh, que coisa boa, né? Como é bom você aprender, né? Fervor é zelo, ardor na alma. A palavra de Deus diz que quando estavam reconstruindo o muro de Jerusalém, tinha uma família que edificou com ardor. A pessoa empenhado, trazendo pedra, argamassa e trabalhando até que fechou o muro da frente da sua casa. E ainda ajudou mais a casa vizinha. Glória a Deus. Crente que quando bate o pé ele corre, irmão, reconsidera a sua vida. A obra de Deus é prioridade, servir com sede sempre fervoroso no Espírito, diz a palavra, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? A palavra fala de um obreiro da igreja antiga, primitiva, chamado Apolo. E o testemunho que a palavra de Deus dá sobre ele é o seguinte: este é instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Olha aí, conhecendo apenas o batismo de João. Servindo com exclusividade. Vamos lá? Qual é o perfil? Servindo com fidelidade, amém? Servindo com prazer, servindo com fervor, exclusividade. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é prioridade. O resto é fichinha. Pastor, não diga isso não, porque os meus estudos, o meu trabalho, a minha família, o meu negócio, isso é prioridade. É, irmão, é prioridade, mas não é prioridade maior do que o reino de Deus. Para você que é servo de Deus, não. O reino de Deus é prioridade absoluta. E Deus não vai abrir mão disso não, viu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a riqueza. Paulo diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que alistou para a guerra.
servo de Deus. E se vocês se calarem, as pedras vão me clamar. Porque Deus colocou diante de nós este reino glorioso e entregou o ministério à igreja para executá-lo para a glória e benedência das pessoas. Então, servo de Deus que agrada a Deus tem um perfil, viu, irmão? Não é de qualquer jeito. Serve com alegria, com fidelidade, com dedicação, com fervor e com prioridade. O reino de Deus é prioridade. Tem pessoas que qualquer coisa, eu fico admirado, qualquer coisa mesmo, larga o trabalho do Senhor. É como se estivesse esperando um pretexto para justificar perante a igreja. Não, irmão. Seu negócio não é com a igreja, é com o reino de Deus, que é através da igreja. E Deus conhece os corações das pessoas. Deus está vendo a vida da igreja. Deus está sondando pelo seu Espírito o coração de cada crente. E o reino de Deus é prioridade. E nesta noite o Espírito de Deus, que está em nossas vidas, em nosso meio, enche o nosso coração desta palavra. E nós procuremos ser servos que agradem ao Senhor. Né? Que Deus tenha prazer na igreja, em nossas vidas. E você nunca jamais vai deixar o seu Senhor desconsiderá-lo, desrespeitá-lo, desobedecê-lo, negligenciá-lo com seus caprichos, a sua vaidade, a sua ruindade, a sua perversidade. Desculpa a expressão. Que este Senhor, que é Senhor de nossas vidas, Ele merece o nosso serviço. Ou não merece? O preço maior Ele pagou. Os céus se abriram para nós, para nossas vidas também. Nós iremos morar com Jesus. Hoje eu estava tomando banho e será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetram, que Cristo vive com os anjos da glória, receber neste mundo os seus. Ai, Jesus Salvador, Senhor, quando iremos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Essa voz maravilhosa minha, cantando, esperando, ó Jesus, vem logo buscar na igreja, que pelo menos se consuma tudo e aí acaba essa agonia no meio do teu povo. Que Deus abençoe os queridos em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Diga, Jesus, por misericórdia, ajude-me a ser um servo que te agrada. Te peço em teu nome. Amém. Pelo coração, você, Deus vai lhe abençoar.